Dá um chazinho aí? Esse vídeo eu quero fazer num formato diferente do que eu costumo fazer. Eu senti muito de vir aqui falar com você nesse momento e esse vídeo vai ser sem cortes, você já vai entender o porquê. Mas eu quero te contar uma história brevemente aqui de uma coisa que me aconteceu e dos aprendizados e lições que eu tirei disso, que eu acho que podem ser interessantes para você também. Nos últimos dias eu tava lavando a louça aqui em casa, no meu apartamento, e aí eu escutei um barulho lá fora, como se fosse uma pomba entrando, se debatendo, que às vezes entra pomba aqui mesmo. E aí eu saí, e quando eu fui olhar, era uma andorinha se debatendo. Ela tinha entrado na minha varanda e estava se debatendo ali. Aqui no meu prédio sempre voam andorinhas, é a coisa mais linda de observar, de ver. Sempre que eu tô fazendo meditação ativa, eu adoro ficar olhando para elas. É como se elas fossem as minhas amiguinhas aqui. E aí, a primeira vez que entrou uma andorinha aqui na varanda, e como eu falei, ela tava se debatendo porque ela tava querendo sair pelo vidro, e o meu impulso inicial, honestamente, foi mais racional, assim. Eu pensei, puxa, como é que eu vou ajudar ela, né? Eu preciso pegar ela de alguma forma. E aí na minha cabeça me veio uma ação rápida. Eu vou colocar a mão embaixo dela pra pegar, né? Pra tentar de alguma forma pegar ela na mão. Não sei se ela tá com a asa quebrada, não sei se ela tá machucada, não sei se ela precisa de alguma coisa, então eu ofereço ajuda de alguma forma pra tentar salvar a andorinha. E aí, gente, eu só sei que naquele momento me veio um impulso muito maior, assim, uma serenidade, uma paz, parece que eu entrei num flow ali tão grande e aquela sensação começou a sumir, porque conforme eu fui fazendo assim, a minha intuição apontou pra realmente eu continuar assim, não fazer mais nada. Então eu tava assim, embaixo da andorinha, e conforme eu fui percebendo, né, que ela tava se acalmando, eu fui fazendo assim com as mãos. Então eu fui levantando, mas assim, como eu tô falando pra vocês, isso não foi muito racional, não. Veio muito de um fluxo. E aí, conforme eu fui fazendo assim, ela foi subindo, subindo, de repente ela já tava em cima do vidro, ela saiu voando e deu tudo certo. Isso aconteceu em segundos, assim. Então não deu nem pra processar toda essa situação, foi um impulso intuitivo mesmo, foi uma questão que veio muito de dentro, assim, naquele momento. E aquilo me marcou demais, sabe? Porque achei muito bonito. Eu tenho uma tendência muito grande, e talvez você também tenha, de querer controlar muito as situações, controlar muito os resultados, o que vai acontecer. E aí, em muitos momentos, eu sufoco as coisas, né? A gente prende, a gente pode até machucar uma situação, porque a gente tá o tempo todo ali querendo resolver, porque a gente acha que sabe a resposta. E aí vem a vida e fala, tem um outro fluxo que você precisa confiar. E às vezes você não precisa fazer absolutamente nada, você só precisa sustentar uma situação, fazer a sua parte de alguma forma, fazer o que vem de dentro e ver que a vida também tem o seu fluxo, a vida também te traz surpresas positivas. Então, isso foi muito forte pra mim nesse sentido. E foi muito interessante porque foi num dia em que no meu... isso aconteceu um outro dia, tá? Provavelmente em 2025, eu não me lembro exatamente a data, mas provavelmente foi ano passado, no final do ano passado. E nesse vídeo a gente tá no começo de 2026. Eu só sei que isso que me veio de gravar esse vídeo, né? Eu gravei esse vídeo nas férias, não gostei. E aí eu falei, puxa, eu queria muito gravar esse vídeo mais pra frente, pra falar dessa história da andorinha, e não me vinha um momento, sabe? E aí hoje eu acordei de manhã e eu tava muito assim, minha intuição me pediu pra ficar ali em silêncio. E não já seguir o impulso de seguir a rotina, fazer as coisas que eu tinha que fazer. Claro que eu não tinha nenhum compromisso com outras pessoas marcado naquele momento, mas eu senti de ficar um pouquinho mais na cama, um pouquinho mais em silêncio. E aí, de repente, também um impulso me trouxe pra olhar o meu celular e olhar. E aí tinha um grupo, né? Um grupo do condomínio, e as pessoas estavam falando que estavam sem água. A água estava acabando de cima para baixo, então meu apartamento ele fica mais baixo, né? Com relação aos outros no prédio. Então, meio que foi um aviso, assim, ó, tá acabando a água, e começou a descer, assim, o nível dos andares, e eu falei, nossa, preciso tomar um banho,
porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer e em vez de ir pra academia agora, eu posso ir pra academia no final do dia. Então eu vou tomar um banho e já mudar a ordem do meu dia. Enfim, tudo que eu ia fazer, eu fiz diferente. E aí eu vim aqui de manhã, ao invés de fazer meu exercício lá embaixo, eu fiz o meu alongamento aqui, eu fiz meus exercícios de mobilidade, rezei, fiz as minhas orações matinais, e aí eu falei, puxa, que bonito que tá esse ambiente, que gostoso que tá esse ambiente. Eu acho que eu vou gravar esse vídeo dessa forma, né? E é muito interessante, porque eu decidi o quê? Confiar no fluxo da vida nesse sentido. Talvez esse vídeo não tenha saído antes, justamente porque ele precisava de um contexto maior. Talvez ele pudesse ter exemplos mais práticos, mais claros de como a gente pode ser mais flexível, como a gente pode ser mais aberto a confiar no fluxo. Para mim é um grande desafio confiar no fluxo da vida, eu não vou mentir para você. Tenho muito Capricórnio no mapa, inclusive, então assim, para mim é muito difícil. Mas, e talvez para você também seja, mas eu tenho aprendido, e eu acho que o que eu aprendo, se eu puder passar para frente, ajuda muito. Agora sobre a questão do vídeo estar sem cortes. Inclusive eu estou gravando isso depois porque de alguma forma eu esqueci de falar sobre isso, então espero que eu consiga juntar. Se eu conseguir, se você tá vendo esse vídeo é porque eu consegui juntar de alguma forma esse pedaço do vídeo. Eu resolvi gravar sem cortes porque eu formatei meu computador essa semana e eu tô esperando chegar um novo componente do computador. Não me pergunte o que é, porque eu não entendo nada de computador, mas tô esperando chegar. E aí, como eu formatei, eu tô sem o programa de edição e tá um pouco mais caótico, né, de resolver um monte de coisas nesses últimos dias. Eu falei, não vai dar tempo de eu fazer tudo, talvez eu tenha que formatar de novo e tudo mais, então eu vou gravar sem cortes, um vídeo ou outro, eu vou gravar sem cortes. E, de alguma forma, isso também é confiar no fluxo da vida. Não porque os cortes estejam relacionados apenas a eu errei uma palavra, eu errei uma coisa, eu falei uma coisa que não tem nada a ver, depois eu corto e tiro. Não. Mas por confiar que o fluxo de alguma forma será percebido e será entendido por você. E se não for também não tem problema. Bom que a gente tomou um chazinho junto hoje. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e se ele fez, comenta aqui pra eu saber. E já se inscreve no canal pra gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima.